Olá! Você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso COBOL para Mainframe. Essa é a nossa terceira aula e hoje nós vamos estudar um problema de processamento BET, que é o problema da folha de pagamento. Vamos estudar o conceito de modularização e vamos fazer um teste de mesa para entender como foi resolvido o problema da folha de pagamento modularizado. O problema que nós vamos resolver é o problema da Super Mario Desentupidora. Bom, a Super Mario Desentupidora é uma empresa que possui milhares de funcionários e precisa calcular o salário a receber de todos eles. Todos os funcionários dessa empresa, sem exceção, vão receber um salário de R$ 25 por hora e mais nenhum benefício. Aqui a gente está fixando essa regra de negócio para simplificar a nossa solução final. Mas depois a gente pode voltar e melhorar essa característica. O Sr. Mário, que é o dono da empresa, teve o cuidado de registrar a quantidade de horas que cada um dos seus funcionários trabalhou no mês passado. E a nossa tarefa é descobrir o salário de cada um dos funcionários e a soma de todos os salários. Bom, como o Sr. Mário teve esse cuidado de registrar as horas que cada um dos funcionários trabalhou, então esse nosso problema ele não vai ter interação com o usuário, porque a gente já vai ter o BET com todas as horas que cada um dos funcionários trabalhou para fazer o processamento. Bom, a solução que a gente vai mostrar agora é uma solução modularizada. O que é o conceito de modularização? O conceito de modularização ele é usado em várias linguagens de programação e se baseia, no princípio de divisão e conquista. Então, a ideia é dividir o seu algoritmo em algoritmos menores, em partes menores, assim a sua solução fica mais simplificada. Você cria mecanismos de reutilização de código e fica mais fácil para o ser humano compreender. Bom, todo processamento BET ele se divide em pelo menos 4 módulos. O primeiro módulo nós chamamos de módulo principal. É ele quem vai começar e terminar a execução do programa. No módulo principal, a gente chama outros 3 módulos. O módulo inicializar vai ser executado uma única vez. O módulo de inicialização ele tem como objetivo inicializar as suas variáveis de controle, contadores e acumuladores. Ele também faz a abertura do arquivo de leitura, do nosso BET e a leitura do primeiro registro. A rotina de inicialização ela é chamada pelo módulo principal uma única vez. Na sequência, é chamada a rotina de processamento. O módulo processar ele vai fazer o que o algoritmo pede para fazer, o processamento em si. Então, aqui a gente usa desvios condicionais, todos os nossos operadores relacionais, lógicos. A gente costuma fazer muito processamento aritmético, para computar os campos de saída, gravar arquivos de saída, enfim. No processamento, a gente resolve o propósito principal do algoritmo. É importante reforçar que a rotina de processar, ela também vai chamar a rotina de ler, porque após ler o primeiro registro, ela vai chamar o próximo e a rotina de processar ela vai ficar em laço de repetição, processando e lendo o próximo, processando e lendo o próximo, processando e lendo o próximo, até o nosso BET acabar, até que a nossa pilha de registros que precisam ser processadas termine. Por último, a nossa rotina principal executa a rotina de término. A rotina de término é executada uma vez só. Aqui a gente mostra as estatísticas do nosso processamento, os números, tudo o que foi computado, fecha os arquivos de saída e geralmente a gente mostra uma mensagem dizendo que o programa terminou de forma normal, da forma como era esperado. Então, esse esquema de modularização é o esquema que nós vamos usar em todos os nossos algoritmos de processamento BET. Então, uma rotina principal que chama outras 3 rotinas, inicializar, processar e término. E a rotina de inicializar e a rotina de processar vão chamar uma rotina auxiliar de leitura.
Esse nosso primeiro exemplo só vai ter essa estrutura de modularização. Conforme os nossos exercícios forem avançando e os nossos projetos forem ficando cada vez mais complexos, nós vamos usar vários outros módulos nas nossas soluções, mas a estrutura básica é sempre essa. Para compreender, então, como funciona o problema de calcular o salário dos funcionários da Super Mario Desentupidora, nós vamos fazer um teste de mesa. Bom, primeiro, eu tenho aqui na minha lateral esquerda o algoritmo resolvido já em COBOL. Esse algoritmo utiliza a sintaxe de todos os comandos que nós vimos na última aula, que são os comandos básicos da linguagem COBOL. Então, eu tenho aqui 5 módulos representados. O módulo principal, que eu estou chamando de 0000 principal, o módulo 1000 inicializar, o módulo 1500 ler sysin, o módulo 2000 processar e o módulo 3000 término. Essa numeração que a gente coloca antes do nome de cada módulo é só uma boa prática de programação. Com o tempo, os programas em COBOL tendem a ficar bastante extensos, então colocar uma numeração antes de cada rotina te ajuda a entender melhor em que ponto do código você está. Isso, claro, se você manter uma ordem crescente, né? Se os números não estiverem ordenados, aí você vai continuar perdido da mesma forma. Além do algoritmo que nós vamos executar, eu tenho aqui também a minha sysin. Lembrando da aula passada, a sysin é o nosso sistema de entrada. É aqui que eu tenho o BET, todos os registros que eu vou processar. Então, eu vou processar o primeiro funcionário com uma quantidade de 100 horas trabalhadas, o segundo funcionário com uma quantidade de 50 horas trabalhadas e o terceiro funcionário com 230 horas trabalhadas. Esse último valor aqui, que é uma sequência de zeros, lembrando, ele vai ser o nosso sentinela, é aquele valor que a gente combinou, que quando chegar nele indica que acabou a sysin, que não existem mais registros para serem processados. A sysout, que é o nosso sistema de saída, aqui eu vou registrar toda a saída do meu algoritmo e, por fim, a nossa memória RAM, com o controle de todas as variáveis. Esse algoritmo só utiliza 4 variáveis: quantidade de horas trabalhadas, contador de funcionário, salário e soma salário. Bom, todo teste de mesa começa sempre pela execução da rotina principal. Essa flechinha laranja aqui na lateral, ela é muito importante, porque ela vai indicar a ordem, a instrução que eu estou executando nesse momento. Então, vamos lá. Começando pela rotina 0000 principal. A primeira instrução dessa rotina manda eu executar a rotina 1000 inicializar. Então, perform 1000 inicializar significa que eu tenho que ir lá na rotina 1000 inicializar para executar ela. Então, perceba a flechinha em laranja, vai fazer um salto. Dentro da rotina 1000 inicializar, a primeira instrução manda mover 0 para a variável contador de funcionário. Lá na memória RAM, então, a variável contador de funcionário recebeu o valor 0. Próxima instrução, manda mover 0 para a variável soma salário. A variável soma salário, então, recebe também o valor 0. Próxima instrução, perform 1500 ler sysin. Execute o módulo 1500 ler sysin. Vou fazer um salto para 1500 ler sysin. Aqui dentro, a primeira instrução é um accept, quantidade de horas trabalhadas from sysin. Então, eu vou aceitar o primeiro valor da minha sysin, que nesse caso é o 0100, e vou guardar lá na minha memória RAM, na variável quantidade de horas trabalhadas. Próxima instrução é o nosso desvio condicional. Se a quantidade de horas trabalhadas não for igual a 0, então, quantidade de horas trabalhadas nesse momento é 100. 100 é diferente de 0, então eu vou computar, fazer um cálculo. A minha variável contadora de funcionários vai receber o próprio valor mais 1. A variável contadora de funcionários tinha o valor 0, mais 1, ficou com o valor 1.
end if, indicando o fim do meu desvio condicional. A próxima instrução na sequência é o ponto. Esse ponto indica que o módulo 1500 ler-se-in acabou. E o ponto faz voltar para onde a gente estava antes de fazer esse deslocamento. Então, eu vou voltar para quem chamou a 1500 ler-se-in. Nesse caso, foi a 1000 inicializar. Volta para 1000 inicializar. A próxima instrução da 1000 inicializar também é um ponto, indicando que a 1000 inicializar terminou. Então, eu preciso voltar para quem chamou a 1000 inicializar. Nesse caso, foi a rotina principal. Então, eu volto para a rotina principal. A próxima instrução é performe 2000 processar until quantidade de horas trabalhadas igual a 0. Então, eu vou ter que chamar a rotina 2000 processar até que a variável quantidade de horas trabalhadas seja igual a 0. Então, primeiro vamos fazer o teste. Quantidade de horas trabalhadas é igual a 0? Se a gente for olhar lá na memória RAM, essa variável tem o valor 100. 100 não é igual a 0, então nós vamos chamar a rotina 2000 processar. Dentro da 2000 processar, a primeira instrução é um compute para eu calcular o salário, multiplicando a quantidade de horas trabalhadas por 25. 100 vezes 25, 2.500. Então, a variável salário recebe o valor 2.500. A próxima instrução é para calcular a soma dos salários. Então, a variável soma salário vai receber o valor dela mesmo, que era 0, mais o salário que eu acabei de calcular, 2.500. A variável soma salário, então, recebe o valor 2.500. Próxima instrução é o display, para gravar na sysout a constante funcionário, pontinho, 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 2 pontos, e o valor da variável contador de funcionários. O resultado na sysout vai ser funcionário, pontinho, 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 lá na frente o valor 1, indicando que é o primeiro funcionário. Próxima linha também é um display para gravar a constante quantidade de horas trabalhadas e o valor da variável quantidade de horas trabalhadas, nesse caso, 0,100. Mais um display para gravar a constante salário e na frente o valor da variável salário, nesse caso, 2.500. Então, aqui a gente pode ver que o funcionário 1, que trabalhou 100 horas, vai receber R$ 2.500. A próxima instrução é um perform. Performe 1500 ler-se-in. Significa que eu preciso ir lá na rotina 1500 ler-se-in e fazer a execução dela. Primeira instrução é aceitar o próximo valor da sysin, que é 0050, na variável quantidade de horas trabalhadas. Então, a variável quantidade de horas trabalhadas agora está valendo 0050. Eu quero saber se essa variável tem um valor diferente de 0. Não igual a 0. 50 é diferente de 0? Sim. Então, eu vou calcular. Contador de funcionários vai receber o próprio valor do contador de funcionários mais 1. Contador do funcionário tinha o valor 1, mais 1, 2. Fim do desvio condicional. A próxima instrução é o ponto. O ponto diz para eu voltar para quem chamou. Quem chamou a 1500 ler-se-in desta vez foi a 2000 processar. Então, eu volto para 2000 processar. Próxima instrução da 2000 processar também é um ponto, indicando que essa rotina acabou e eu tenho que voltar para quem chamou ela. Quem chamou ela foi a 1000 principal. Lembrando que a 2000 processar é uma instrução de laço de repetição. Então, enquanto a minha variável quantidade de horas trabalhadas não for igual a 0, eu continuo dentro do laço. Então, vamos lá. Quantidade de horas trabalhadas é igual a 0? Lá na memória RAM, a variável quantidade de horas trabalhadas tem o valor 50. Não é igual a 0, vamos processar de novo. Dentro da processar, a primeira instrução é para calcular o salário. 50 vezes 25, 1.250. Vou acumular esse salário na variável soma salário. A variável soma salário já tinha 2.500, mais os 1.250, ficou com 3.750. Vou mostrar lá na sysout funcionário número 2,
que trabalhou 50 horas e que vai receber 1.250 de salário. E chama a rotina Learn-Sysyn. Dentro da 1.500 Learn-Sysyn, a gente aceita o próximo valor, que é 230 para a variável quantidade de horas trabalhadas. Esse valor não é igual a zero, então a gente soma 1 na variável contadora de funcionários. Já tinha o valor 2 mais 1, 3. Fim do desvio condicional. Fim da 1.500, volta na 2.000. Fim da 2.000, volta na principal. E agora, a quantidade de horas trabalhadas é igual a zero? Ainda não. Então, chama processar de novo. Calcula o salário do funcionário. 230 vezes 25, 5.750. Acumula esse salário na variável acumuladora de salário. 3.750 mais 5.750, 9.500. E mostra, funcionário número 3... trabalhou 230 horas, vai receber 5.750 de salário. Chama a rotina 1.500 Learn-Sysyn de novo. Dentro dessa rotina, aceita o próximo valor. Dessa vez, o próximo valor é o zero. Esse valor não é diferente de zero, então eu não vou somar 1 na minha variável contadora de funcionários. Termina a rotina 1.500 Learn-Sysyn, volta para 2.000 processar. Terminou a 2.000 processar, volta para a principal. E agora, a minha variável quantidade de horas trabalhadas é igual a zero? É. Então, vai para a próxima instrução, não chama a rotina de processar de novo. Agora, eu vou chamar a rotina de término. Lá embaixo, eu vou mostrar total de funcionários, 3 funcionários, soma de todos os salários, R$ 9.500, pontinho indicando que a 3.000 terminou, volta para a principal. Próxima instrução da principal, stop run, pare de executar. Pessoal, esse foi o teste de mesa do nosso problema de calcular o salário para todos os funcionários lá da Super Mario Desentupidora. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Leiam a apostila e façam os exercícios propostos para essa aula. Conte para os seus amigos sobre os nossos encontros. Até mais!